Muito bem. Atenção, o senhor queria falar mais sobre... Quem queria falar? Você queria falar sobre o Neymar aí? O Luiz Fabiani acaba de mandar uma mensagem. Por que ele... ele tá de folga. O Dorival hoje, recebeu a proposta do Corinthians e pediu um tempo para pensar. Então, eu montei um cenário e o Luiz Fabiani concorda comigo. O que é esse tempo para pensar? É o jogo do São Paulo e Na Santos. minha modesta opinião, ele está aguardando São Paulo e Santos. Mas você acha que o Corinthians vai esperar até domingo? Hoje é sexta, Capri. Domingo, mas aí que tá, ô Capri. O Corinthians joga amanhã. O Corinthians tem amanhã o Orlando Ribeiro como treinador. Depois joga só quinta. Quinta-feira em casa contra o Racing do Uruguai. Se Mas tem tá alguma claro coisa o mais cenário. fácil, tá claro. Tá claro o cenário. E é gostoso estrear contra o Racing do Uruguai em casa. Pediu né? tempo para pensar. Por quê? Sim, mas... Porque pode acontecer, no caso do São Paulo não ganhar do Santos, ele ir pro São Paulo. Mas eu acho que o São Paulo não perde do Santos, não. Mais uma só que o Luiz Fabiani passou para mim aqui agora, que o Corinthians foi no Tite, mas descobriu que o Tite está acertado com o Al Hilal para julho. Al Hilal? Al Hilal para julho. Ô, mas louco. não tá assinado ainda. Pois mas o Luiz Com o Fabiani Al Hilal? Vai jogar o Al Hilal vai jogar... depois do Mundial. Ah, o Corinthians foi atrás dele e o Luiz Fabiani... o Luiz Fabiani me passa a informação agora. O Simone Inzaghi tá na mira do Al Hilal. Eu vi hoje uma informação em algum lugar, eu li em algum lugar... Trazendo a informação do Luiz Fabiani. Sim, mas em algum lugar eu li hoje que o Al Hilal está atrás de um técnico italiano. O Simone Inzaghi da Internacional. Mas o Globo.com também, talvez o Corinthians foi atrás do Tite e ficou sabendo que ele está encaminhado com o Al Hilal. A informação que o Luiz Fabiani acaba de me passar. Eu tenho uma informação que o Tite não assinou, tá? Não assinando quer dizer o quê? Não tá acertado. Que ele pode desistir desse claro. caminho árabe. Por que não? E de repente, né? Porque parei assim, caçada. vamos ser sinceros. Hoje era pro Corinthians já divulgar oficialmente a contratação do Dorival. Não tem mais o porquê. Se pediu tempo para pensar, é o quebra-cabeça de domingo. Tá muito estranha essa história aí. Mas acho que não é. Eu acho que não é do caráter do Dorival fazer esse tipo de coisa também, entendeu? Vamos esperar aqui Corinthians, né? O domingo, porra. Não precisa dizer, né? Mas eu acho que o Corinthians não aguardaria uma também situação não esperaria, como essa. também acho. Acho que o Corinthians, o Dorival, você quer esperar? Tudo bem, então espera, fica à vontade. É porque a segunda vez já que acontece isso, né? Em 23 também ele pediu pra esperar um pouquinho, não foi? Aí o Casares pegou um avião, foi até Santa Catarina e fechou com ele. Mas na realidade não foi o Casares, foi até lá e o Duílio chupou bala. É o que dizem, né? É isso aí. É que ele acabou de falar. Não, o Duílio demorou e aí o São Paulo foi mais rápido e foi lá, né? Isso. É isso, aí o Corinthians acertou com o Cuca e o São Paulo com o Dorival. A não ser que o Dorival fale mas assim, houve olha... um contato, o Corinthians foi atrás do Dorival. A não ser que o Dorival fale assim, me dá até o final de semana pra pensar, pra poder dar um retorno pra vocês, uma resposta, né? Eu acho que aí já não serve mais. Eu adoro a ideia do Dorival no Corinthians, agora não tem mais que esperar. Mas não tem muito o que fazer, Quessadinha. Mas olha só, se vocês fossem o Dorival, nesse momento, vamos supor que nesse momento aqui, São Paulo já estivesse sem o Zubeldia e os dois procurando treinador. E os dois fizessem uma oferta financeira parecida, igual, ao Dorival Júnior. Para onde vocês acham que o Dorival deveria ir? Corinthians. Vocês acham que ele deveria ir para o São Paulo? Não, eu tenho convicção que ele iria pro São Paulo. Não, mas o que você faria no lugar dele? Iria pro São Paulo. Você iria para o São Paulo? Sabe por quê? Ele conhece tudo de São Paulo, tem a parceria com a diretoria, deixou o São Paulo pela seleção. Então, eu iria pro Corinthians. O último título do São Paulo foi com ele, né? Eu iria pro Corinthians. Não, o último título foi a Supercopa. Eu iria pro Corinthians como desafio profissional. É isso aí. Porque ele já foi campeão nos 3 times que ele passou. E falta o título para ele no Corinthians. Desafio profissional. Eu não sei se ele tem essa ambição. Pode ser. Mas como desafio profissional, eu acho que eu iria ao Corinthians. O Pretzel tem uma frase. Fechar esse... Sim, essa família aí, vai. Os 4 grandes de São Paulo. Ele se sentiria mais confortável no São Paulo. Sim, certamente, certamente. O Casares daria a chave do São Paulo para ele. No Corinthians... Ele vai ter que desbravar muita coisa. Ele tem um tempo de maturação, de entender o que está acontecendo lá, né? Muitas vezes tu já leste que ele não tem a cara do Corinthians, né? Tem essas coisas. Mas isso é uma bobagem. Duas vitórias já era. Eu também acho que é bobagem, mas sabe, os torcedores... Mas você tem uma frase, Pretzel, você costuma falar que o futebol destrói reputações. Sim. Ele já tem uma reputação muito boa pelo legado, entre aspas, ou pelos títulos, pela história que ele deixou a curto prazo no São Paulo. No Corinthians é o seguinte, gente, o São Paulo ele tá tão quebrado quanto o Corinthians, tá? Qual elenco é melhor? Qual elenco melhor? Eu acho que qual elenco é melhor? Boa pergunta. Não, o São Paulo perdeu o Caleri, perdeu o Lucas e o Oscar. E hoje você vê o Ferreira, o Alves, o Rian Francisco, que pouco joga,
E o próprio Zubeldia fica chorando pelos cotovelos aí que não tem jogadores. Condições normais. Condições normais? São Paulo. Claro, São Paulo. São Paulo. Só que o Corinthians é aquela coisa. Mas, ô Capri, o Corinthians é o tipo de time, eu não tô falando se tá certo ou errado. A defesa do São Paulo é melhor. O Corinthians é o tipo de time que tá devendo aí os seus 2, quase 3 bilhões, mas se chegar o Dorival, contrata 3, 4 peças. O São Paulo tá devendo aí a casa de 1 bi, uma diretoria que não tem transparência e não vai trazer reforços com o São Paulo, infelizmente, destruído pelas lesões dos atletas. Então, aí qual categoria de base é melhor para atender o Dorival ou outro treinador nesse momento? Hoje é do São Paulo. Hoje é do São Paulo. O São Paulo, né? Acho que tudo isso é olhado por um profissional, tenho né? muitas dúvidas a respeito disso. Assim, acho que o elenco Corinthians tem um problema são sério elencos lá, né? parecidos. São elencos parecidos. Talvez o São Paulo seja um pouquinho melhor, o Corinthians um pouquinho melhor, mas acho que são parecidos. Agora, onde é que você consegue trabalhar a base melhor? E o São Paulo tem trabalhado muito isso, é do São Paulo. Então, vamos lá, vamos O Dorival na vai ter mais possibilidades com isso. Quem da base hoje está tendo uma chance? É o Lucas Ferreira. Ferreira e o Alves. Matheus Alves. Lucas Ferreira. Do Corinthians, ninguém. Do Corinthians tinha o Tchoca, que foi escanteado de forma errada, e tem o Bidon. Então O Bidon já estava. O Bidon dava desde... se bem que o Bidon foi o cria da copinha, né? Aí tinha o Pablo Maia, mas o Pablo Maia também não conta porque ele tá machucado. Eu acho o seguinte, eu acho que... Tem o Negruti também, que fica no Negruti. banco. Eu acho que o Francisco. O São Paulo aproveita melhor ou gosta de aproveitar melhor a base. Agora, em relação a elenco, time, eu montaria o time, a defesa do São Paulo inteira, com o goleiro Hugo, e do meio pra frente colocaria só o Lucas Moura para se misturar os jogadores do Corinthians. A gente teria uma bela seleção Corinthians e São Paulo ainda. Também acho. Tem uma enquete no ar aí, não é? A gente tá perguntando na nossa enquete do YouTube, youtube.com/RádioBandeirantes-Oficial, qual time tem melhor elenco, Corinthians ou São Paulo. Vocês podem votar aí na nossa enquete. Por enquanto, acabamos de colocar a enquete no ar. 67% para o Corinthians, 66 a 34. O reserva do Alberto no Corinthians é o Hector Hernandes, cara. O André Silva é melhor que o Hector Hernandes. Também acho. Claro, é melhor, mas também não é nenhum prazer, mas é melhor. Ele é um bom reserva. Quem é o elenco que tu tem 2 times? Flamengo e Palmeiras só. Os outros não tem mais, cara. Palmeiras mais ou menos também. O do Caleri e o André Silva, né? Isso. É melhor que o Hector Hernandes. Tudo bem, mas... melhor. Eu tô citando A gente pode colocar o Thales Magno aí também. Dá muito também pra ser melhor que o Hector Hernandes, né? Pois mas pra te ver... O nosso Léo Maroto lá de São Vicente que mandou aí, já deve ser melhor. A gente falou de desafio, né? O João defende que ele vá pro Corinthians. Acho que o desafio Não, eu concordo com você. Eu acho que o desafio é maior realmente ir para um lugar inóspito, né? Em relação a ele não conhecer bem. Porque ele deixou alguma coisa ali. E o presidente é muito parceiro dele. O respeito que o Casares tem com o Dorival, pessoa e profissional, é um negócio... Eu constatei isso acompanhando seleção diretamente ali, por respeito do... Até conversando em off, né? O presidente do São Paulo fala 1000 maravilhas do Dorival, né? Então era natural que um dia... Postou fotinha na rede social quando o Dorival foi demitido da CBF. Agora, desafio por desafio, se o Dorival tivesse medo, ele não teria assumido a seleção brasileira nessa zona que é, né? Mas não dá pra negar, né? A zona é maior, não. Assumir a seleção é pior do que o Corinthians. A bagunça é muito maior na CBF.